Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estamos aqui com uma presença ilustre do nosso professor querido, Tim, e eu quero começar já perguntando para você, professor. Para começar, conta um pouco para a gente como você surgiu até aqui, sua história, quem é você, como você foi parar também no campo missionário. Está bem. Olha, eu fui criado no sul dos Estados Unidos, numa região onde havia muitos crentes. Fui criado na igreja, meu avô era pastor da igreja que a gente frequentava quando era criança. Então tive uma orientação, uma criação boa, né, relacionada à igreja, mas com minhas crises, né, porque eu fui sempre uma pessoa um pouco rebelde. Então me lembro de uma pregação do meu avô que falou simplesmente: a gente crê e pede a Deus, ele responde às nossas orações. E na minha inocência acreditava ao pé da letra dele. E comecei a orar e Deus começou a me responder. Coisas bem banais, né? Para meu pai ganhar um trailer, porque ele gostava muito de acampar, né? E ganhou, né? Meu irmão, que eu achava muito nerd, né? Que ele precisava de uma namorada, né? E ele ganhou, né? Não sei como. Isso que foi um milagre realmente, né? E assim em diante, né? Coisas pequenas, coisas de criança e depois adolescente. E tive minhas crises na adolescência, que é, na verdade, uma longa história, mas através disso realmente tive um encontro muito poderoso com Deus, que começou uma caminhada que foi muito guiada pela leitura e o amor pelas escrituras. E nessa leitura dessas escrituras que eu comecei a entender, na verdade, pela leitura dessas escrituras, e um pouco o exemplo de pessoas, por exemplo, no campo missionário, de que esse negócio era para mim, que Deus estava chamando. Mas o que sobressaiu era que eu percebi a importância de compartilhar a fé com as pessoas mais diversas só lendo essas escrituras. Então isso começou uma caminhada, foi me preparar. Eu fiz na Universidade Ciências da Religião, que na verdade me deu muita informação que não era tão útil para o ministério. E orei a Deus que me mandasse para um seminário depois, onde um seminário mais consagrado, sabe? Não uma formação apenas secular. E de fato foi, e esse preparo foi hiper importante para mim. Um lugar que enfatizava muito o estudo, a gente ralava durante 3 anos nas leituras de 10, 12 horas por dia, nos livros. E depois mais 3, 4 horas na sala de aula. Não sobrava tempo para nada, a não ser tomar banho e comer. Praticamente nada. Até mesmo fim de semana. Mas que tempo E precioso. qual foi o nome dessa instituição? Essa escola se chama Gordon Conwell Theological Seminary. É um seminário onde o Billy Graham fazia parte da diretoria, mas era um papel honorífico, né? Ele não aparecia lá. Mas é só para dizer que puxava para esse lado, né? Então foi muito bom. Depois eu vim para o Brasil e logo percebi a potência missionária, que eu vim como evangelista urbana. Esse foi meu título, né? Plantar igrejas. E eu fiquei muito desapontado, no bom sentido, porque eu encontrei um povo que era muito mais evangelístico do que o povo americano. E eu pensei, cara, eles não precisam de missionários, eles precisam de incentivo para ir além, né? Estão fazendo um trabalho fantástico de plantar igrejas, mas ainda não entrou essa coisa da missão. Daí foi outra série de estudos de preparo para me ajudar a preparar outros para isso. E como foi o processo para você vir até o Brasil? E qual a cidade que você começou a trabalhar aqui no Brasil? Eu entrei em contato com a organização missionária que me enviou, que era um departamento de missões da minha denominação, que é a Antiga Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, e segui a orientação. Teve algumas semanas de orientação, primeiro alguns exames, até mesmo psicológico, e passando tudo isso, algumas primeiras semanas
de preparo e daí esperando o visto permanente sair para poder vir alguns meses para isso. Ficando quieto, uma das coisas que eu tive a aprender na minha vida inteira é uma palavra, paciência, que eu sou uma pessoa impaciente. Então Deus martelou isso na minha cabeça ao longo da vida. Tive que esperar meses e era proibido de procurar aprender português. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu sabia oi, tchau e cadê o banheiro? Entendeu? Mas é para não aprender errado, né? Para não ter que desaprender. Então, essas são algumas coisas E a que me cidade que você veio trouxe. parar aqui no Brasil? Eu vim para Campinas, porque naquela época Campinas era a sede da nossa missão. Tinha escritório em Campinas e também Campinas era um lugar onde tinha uma escola de línguas para missionários, que a nossa denominação até apoiava. Naquela época era administrado por batistas. E daí, por essa razão, vim para Campinas, onde encontrei a minha esposa no primeiro dia que eu desci do avião. Aí, gente, que história fantástica. Isso é outra coisa. Deixa para outro episódio, Tim. Porque isso também pega muito jovem, né? Muita curiosidade. Mas enfim, então você veio para cá, começou a fazer trabalhar de plantação de igreja e começou assim seu ministério. Isso. A princípio foi para Goiás. Depois de um ano me casei com essa moça de Campinas, Marta Carriquel. Alguns dos velhos conhecem o irmão dela, Guilherme, que é um compositor evangélico bem conhecido das últimas gerações, né? E nós fomos para Goiás, onde herdei um campo missionário onde as igrejas já foram plantadas, uma meia dúzia de congregações. E nossa tarefa era de preparar essas congregações para fazerem parte plenamente da igreja, ficar autônomos, né? No segundo mandato, eu fui plantar uma igreja no Rio Grande do Sul, que foi um processo muito, muito animador, mas foi interrompido no meio, longa história, e daí me chamaram através de uma série de eventos para eventualmente iniciar o que seria o Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais, em 1983. Então, tudo isso eu tive que ter paciência, que essa frustração boa de encontrar brasileiros mais capazes do que americanos para evangelizar, me levou a orar que Deus abrisse as portas para eu, de alguma maneira, contribuir para um movimento missionário brasileiro. E demorou 5 anos até essa porta abrir, e daí a gente começou essa escola em Viçosa, Minas Gerais, que foi a primeira escola de preparo missionário no Brasil. Centro Evangélico de Missões. Continua até hoje. Mas hoje tem mais que 100 escolas e cursos de preparo missionário. E você fez parte disso tudo? Nós começamos a primeira. E essa primeira, nosso currículo foi usado por muitas, né? E adaptada, e etc. Mas a gente acabou tendo um impacto que a gente não imaginava. Legal demais, Tim. E ouvindo você falar suas histórias, né? A gente já sabe, já te acompanha. Você tem muitos livros. Muitos. E cada livro mais fantástico um do que o outro. Mas tem algum que é o seu xodó, que você mais ama, que você mais indica para as pessoas que estão nos ouvindo? O mais xodó mesmo, né? Acho que eu nem falei essa semana aqui na Missão Mais. Mas é a visão missionária da Bíblia. Porque a maneira que ela surgiu foi um tempo da minha vida de muito desafio, dificuldades na família, com filhos e coisas assim, né? A coisa começou a apertar. Eu tive que escrever aquele livro meio chorando, né? Uhum. Então, a emoção acabou saindo no livro, né? Não é... e eu acho que isso até melhorou um pouco a redação. É simples, curto, a missão de Deus de Gênesis e Apocalipse. E o subtítulo, o título é uma visão missionária da Bíblia, mas o subtítulo desmascara o meu sentimento naquela época, uma história de amor. Fantástico demais, Tim. E se a gente pudesse te perguntar algum momento mais marcante que você teve na sua jornada com Deus até hoje, você recordaria de algum para poder falar com a gente?
Sim, a coisa que mais bate na minha cabeça é esse primeiro encontro com Jesus, que foi à beira de um lago nas montanhas de Carolina do Norte, quando duas moças que faziam parte de uma mocidade que eu estava, na verdade, querendo até namorar. Elas estavam me levando para um outro lado, né? O lado da fé, né? E eu me entreguei a Jesus, ajoelhado ao lado daquele lago, e a minha vida mudou, muita coisa mudou. Agora, depois também tive encontros com o diabo, quer dizer, pisei na bola várias vezes, né? Continuo pisando de vez em quando, mas começou uma longa caminhada de fé e de procurar seguir Jesus. E se você pudesse dar um conselho para nós, sendo jovens, nesse início assim de ministério, ainda mais aqui, né, nesse contexto de CT+, estudando, sendo treinado realmente para o campo missionário, qual conselho você daria pra gente? Olha, parece um clichê, viu? E é meio simples, não sei se é simples demais. É claro que estudo ajuda muito, né? Paulo, por sinal, teve a melhor formação da sua época, na escola de Gamaliel. Mas nada substitui se agarrar em Cristo, né? Dessa intimidade, vida de oração, dependência, né? Tudo tem que ser banhado por uma vida dirigida pelo Espírito. Não tem substituto para isso. Mas também a gente não tem que escolher entre um e o outro, né? Deus usa a capacidade que a gente vai ganhando. Então, se a gente consegue melhorar a capacidade, essa capacidade, digamos, de cabeça, pode nos levar para um de dois lados. Ou a arrogância, que não é legal, ou para ferramentas melhores para poder servir a Deus. E todo dia a gente tem que escolher para que lado a gente vai. Isso aí. Tim, a gente teve uma matéria fantástica sua aqui no CT. Se você pudesse falar um pouco sobre essa matéria, o que ela beneficia nós sendo alunos? Eu tratei o que eu chamo de teologia bíblica da missão, que nada mais é do que fazer um percurso pelas escrituras para tentar achar o fio da meada, um enredo ou alguns enredos principais para determinar que é a vontade de Deus e não que a gente lê dentro dessas escrituras, tentar se colocar como ouvinte às escrituras. É um exercício mais difícil do que falar, né? E o benefício óbvio é que a gente consegue escutar realmente a voz de Deus em diversos momentos. Vão adequando a nossa noção do nosso papel nesse mundo, não só em termos de relacionamento com os pais, com os amigos, com os colegas na igreja, mas qual é nosso papel nesse mundo, que diferença eu vou fazer. E isso a partir do propósito de Deus para esse mundo. Então, entendendo bem o que Ele quer, a gente consegue esclarecer um pouco melhor como que a gente sincroniza-se com esse propósito, essa missão que é de Deus. Perfeito, Tim. Essa semana foi uma semana incrível, tivemos aulas incríveis com você, serve de muito exemplo para a nossa vida, né? Sendo jovens, né? Cristãos. Então, fica aí o nosso agradecimento mais uma vez, muito obrigado por participar desse podcast e que Deus te abençoe. Amém, obrigado.